Talvez seja uma refeição ritualística o maior exemplo sacramental nas mais variadas vertentes do cristianismo. O alimento, físico e espiritual, é recorrente nas escrituras e tradições cristãs. Perpassa metáforas, parábolas, milagres, restrições, discussões teológicas e, por certo, a centralidade do sacramento eucarístico. A Bíblia cristã faz referência a mais de 50 tipos de alimentos e aborda, em diversas passagens, as práticas de jejuns e restrições alimentares. Os escritores sagrados do Antigo e Novo Testamentos refletiram a comida e a bebida de inúmeras maneiras, seja literalmente, em alusão direta às práticas alimentares, ou metaforicamente, usando-os de alegoria ou comparação para refletir outros assuntos ou exprimir outras ideias. As noções de boa vida e moderação na alimentação, que tinham forte influência da filosofia clássica, já eram amplamente tratadas pelos primeiros teólogos cristãos, como Clemente de Alexandria. Abba Poeme, um dos padres do deserto, definiu essa virtude como o caminho real. Para ele, isso significa comer apenas o suficiente para manter nossa saúde e bem-estar e alimentar o motor da oração e da contemplação. Depois deles, como já investigamos, foi Santo Agostinho quem refletiu a mortificação dos prazeres corporais à mesa em favor da elevação da alma. Os episódios bíblicos da destruição de Sodoma e Gomorra por seus vícios, a aniquilação daqueles que são idólatras e gulosos, apontada pelo apóstolo Paulo, e a condenação de comilões e beberrões serviram como constantes lembretes para que os cristãos adotassem boas práticas alimentares e sexuais e fizessem um bom uso dos prazeres, não se deixando levar pelas obras da carne. Como lembra o teólogo alemão Klaus Hock, as religiões têm aspectos, cheiros e sabores diferentes. Eu sou Felipe Daniel Ruzeni, pesquisador em História Antiga e Filosofia da Alimentação pela Universidade Federal do Paraná, e serei o seu comensal. Sente-se e sirva-se à vontade. O aperitivo de hoje é a alimentação na Bíblia e na tradição cristã. No Antigo Testamento, há uma grandiosa atenção à dietética e às práticas alimentares, definindo as bases da alimentação judaica. Essas regras dietéticas se baseiam em princípios de santidade, pureza e respeito à vida previstas na lei mosaica. Uma extensa lista de animais considerados puros e impuros para o consumo, abrangendo os 3 domínios cósmicos, terra, água e ar, e os critérios para sua aprovação são detalhados nos livros de Levítico e Deuteronômio. Na tradição literária judaica, aparecem restrições não apenas aos alimentos a serem consumidos, mas também aos modos de preparo e aos utensílios culinários a serem utilizados. Por exemplo, há proibições ao consumo de carnes de coelhos, camelos ou porcos, mas condena-se também o cozimento de carne em leite e disse que utensílios de barro ou cerâmica que fossem contaminados por um animal impuro deveriam ser quebrados e descartados, enquanto recipientes de madeira, pano ou couro poderiam ser lavados para purificação. Além das referências diretas, o alimento também aparece como metáfora na Bíblia hebraica. A comida não é apenas necessidade corporal, mas uma linguagem para descrever a experiência espiritual. O próprio texto sagrado é descrito como algo que deve ser ingerido para sustento da alma. No livro profético de Ezequiel é dito: criatura humana, que seu estômago e sua barriga se saciem com este rolo escrito que estou lhe dando. E continua o profeta: eu comi e pareceu doce como mel para o meu paladar. No Salmo 119, o poeta associa os textos proféticos à doçura do mel, dizendo: como é doce ao meu paladar a tua promessa, é mais do que o mel em minha boca. Mesmo o sentido do paladar é usado para descrever a experiência sensorial da presença e bondade divinas, quando o salmista afirma: provem e vejam como Yahvé é bom. A celebração da aliança com o divino é frequentemente ilustrada por refeições compartilhadas, como encontramos no livro de Êxodo, em que diz: eles contemplaram a Deus e depois comeram e beberam. Também há a descrição de Canaã como terra que mana leite e mel, em metáfora para a abundância e provisão divinas. O vinho, em contraste, aparece em associação ao juízo e à ira divinas, disposto em uma taça na qual todos os injustos da terra beberão. Segundo o livro do profeta Jeremias, assim me disse Yahvé, o Deus de Israel:
Pegue da minha mão esta taça de vinho da minha ira e faça que bebam dela todas as nações para as quais eu envio você. No Novo Testamento, a alimentação permanece sendo um elemento de profunda conexão com o sagrado. O pão, alimento básico e essencial na antiguidade, assume um papel central. Ele é o foco do pedido regular na oração ensinada por Jesus, o pão nosso de cada dia. Além disso, esse mesmo pão permanece como elemento perpetuador da liturgia cristã através da Eucaristia, instituída durante a última ceia. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nos evangelhos bíblicos, a própria figura de Jesus é associada a diversas metáforas alimentares. Ele é chamado de pão da vida que tira a fome do mundo, videira verdadeira que gera ramos na terra, e Cordeiro de Deus que remove o pecado. Curiosamente, todas menções presentes no Evangelho de São João. Além disso, seu sangue é simbolizado pelo vinho e seus seguidores são designados como sal da terra. O texto neotestamentário ainda apresenta os diversos milagres atribuídos a Jesus que se concatenam às práticas alimentares. O primeiro deles foi justamente o de transformar água em vinho durante uma festa de casamento em Canaã. Em outro episódio, ele havia saciado uma multidão, realizando a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Depois de sua morte, o evangelista afirma que Jesus ressuscitou e só foi reconhecido pelos discípulos em Emaús, no momento em que sentou para comer com eles e partiu o pão. Práticas como a hospitalidade, a comensalidade e os rituais que envolvem a mesa têm sido centrais para a espiritualidade cristã desde os primórdios do cristianismo. Os diversos escritos que compõem o cânone do Novo Testamento, entre evangelhos, atos e epístolas, atestam a relevância da temática alimentar. Os religiosos, no período do cristianismo primitivo, fizeram uso da temática dietética para pensar os caminhos da nova religião, como fica evidente nas discussões do primeiro concílio realizado pelas lideranças cristãs. O Concílio de Jerusalém, ocorrido por volta do ano 50 d.C., foi a primeira grande reunião de apóstolos e anciãos para decidir sobre a tese judaizante. A questão central ali debatida era a necessidade de não-judeus, chamados gentios, se converterem à lei de Moisés para, só então, serem aceitos como cristãos. Conforme o relato presente em Atos dos Apóstolos, a intervenção liderada por São Pedro, São Tiago Menor e São Paulo foi decisiva para a deliberação final do concílio, superando a exigência de observância dos ritos judaicos pelos gentios convertidos. Historicamente, esse evento é um dos marcos fundamentais para o surgimento do cristianismo como uma religião autônoma, diferenciando-se de suas origens como uma vertente messiânica do judaísmo, conhecido como seita dos nazarenos. Por ocasião do Concílio de Jerusalém, 2 tópicos foram destacados no debate sobre a conversão dos gentios ao cristianismo. Primeiro, a necessidade de circuncisão. E segundo, a obediência às leis dietéticas. Descrito no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o concílio decidiu que não se fazia necessário aos não-judeus que seguissem a lei mosaica, determinando apenas 3 restrições, todas alimentares: abster-se de carne imolada aos deuses, das carnes sufocadas e do consumo de sangue. Contudo, mesmo na igreja primitiva esse tema já gerava divergências. Paulo, na carta aos Coríntios, em oposição à decisão conciliar, ensina que não há mal em comer carne após sacrifício aos deuses, pois crê que os ídolos não têm poder real. Paulo aconselha apenas a se abster de práticas alimentares que possam se tornar uma pedra de tropeço a outros fiéis. Ainda, a carta paulina aos Gálatas é tradicionalmente interpretada como uma resposta direta a tal controvérsia, combatendo com veemência as propostas judaizantes. Com certa agressividade, Paulo usa esta epístola para defender o seu apostolado e reafirmar que a nova fé baseada em Jesus não dependia da lei mosaica ou de qualquer outro tipo de espiritualidade legalista. O alimento é evocado para ilustrar essa ideia de superação da lei dietética que atravessa inúmeros argumentos do apóstolo Paulo, uma das pessoas mais influentes no rumo do cristianismo.
As ideias de Paulo revolucionaram certos aspectos da religião nascente, sobretudo pelas notáveis interconexões de sua formação. De cultura judaica, letrado na tradição grega e cidadão romano. Diferente dos discípulos diretos de Cristo, Paulo era um judeu helênico, conhecia a filosofia, a retórica e cultura da sociedade grega, a partir da qual leu as escrituras hebraicas. Para completar, viveu no período de domínio de Roma com língua, valores e costumes latinos, dos quais foi grande conhecedor. Era, portanto, judeu, grego e romano a um só tempo. Nascido na cidade grega de Tarso, província do Império Romano ao sul da atual Turquia, educou-se para compor a elite judaica e combater aquilo que considerava uma heresia, os seguidores de Jesus. Entretanto, tornou-se um daqueles que perseguia. Envolto neste mundo caracterizado pela diversidade, formulou sua própria interpretação da nova fé. Em estreito contato com povos não-judeus, o apóstolo dos gentios pregou por diversas regiões do mundo e fundou muitas das comunidades que estão na origem do cristianismo. Compreender esse contexto ajuda a entender o posicionamento de Paulo, a necessidade do Concílio de Jerusalém e a centralidade das práticas alimentares para o desenvolvimento da doutrina do cristianismo. Entre elementos culturais judaicos, gregos e romanos, a relação da comida com o sagrado nas muitas sociedades em que se desenvolveu a religião messiânica foi constantemente refletida. Associando visões do judaísmo com as tradições alimentares greco-romanas, Paulo defendeu uma leitura alimentar inédita que interconecta culturas para inaugurar uma nova união entre a comida e o sagrado. Para ele, o alimento na fé cristã não se limita à observância da lei como proveniente do judaísmo, pois com a observância da lei ninguém se tornará justo. Paulo acredita que não há mais diferença entre judeu e grego, de modo que a alimentação não deveria ser elemento demarcador da distinção cultural entre pagãos e cristãos. Aos romanos afirma: sei e estou convencido no Senhor Jesus, nada é impuro por si mesmo, mas se alguém acha que alguma coisa é impura, essa coisa se torna impura para ele. Note, portanto, como a linguagem é complexa e não necessariamente há um rompimento absoluto com toda e qualquer regra dietética. Na verdade, seus argumentos sugerem um ponto de vista que parece estar de acordo com uma desconsideração ou pelo menos uma despriorização da lei dietética. Nas cartas paulinas, a comida é tratada menos como uma questão de restrição legal e mais como um assunto de liberdade cristã, consciência e amor ao próximo. Havia, porém, uma exceção notável, uma prática alimentar especialmente destacada por Paulo como muito além de uma refeição comum: a Eucaristia. A comunhão eucarística é um bom exemplo das demarcações simbólicas das diferenças entre os cristianismos e, simultaneamente, de suas aproximações em torno da alimentação. Possivelmente, é a única refeição que caracteriza os mais diversos movimentos cristãos, aceito ecumenicamente, embora com diferentes modos e interpretações. As raízes históricas do ato remontam ao evento da Última Ceia, refeição de Jesus com seus apóstolos em Jerusalém, antes de sua crucificação. A narração deste evento nos evangelhos canônicos e na primeira epístola paulina aos Coríntios é a base bíblica para a instituição e continuidade da Eucaristia, também chamada de comunhão ou Santa Ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 a 26. A compreensão da materialidade eucarística no catolicismo é oficialmente a tese da transubstanciação, doutrina afirmada no Quarto Concílio de Latrão e ratificada no Concílio de Trento, mas que já era defendida desde Inácio de Antioquia, em 107 d.C., discípulo do apóstolo João, em epístolas de oposição ao docentismo, grupo que não acreditava na existência do corpo físico de Jesus. Segundo a tese transubstancial, no ato sacramental há a transformação real e completa da substância do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus.
Nessa ideia, a substância, essência do elemento, é transformada, mas os acidentes, aparência sensível, permanecem. No século XI, especialmente por intermédio de Berengário de Tours, surge a tese da consubstanciação, que defende a união local entre os símbolos alimentares e a presença divina. Diferente da transubstanciação, não aceita a transformação da substância dos elementos eucarísticos, ou seja, a crença é de que o pão e o vinho conservam sua substância, mas ao mesmo tempo adquirem a nova substância de corpo e sangue de Cristo. Tal doutrina é comumente confundida com a explicação luterana, mas não são iguais. Durante a Reforma Protestante, nasce a tese da união sacramental luterana, para a qual não há mudança de substância. Pão e vinho continuam sendo pão e vinho, mas o corpo de Jesus passa a habitá-los de forma sobrenatural através das palavras originais da instituição do sacramento. Há, portanto, dupla substância immiscível em união sacramental. Essa doutrina, focada no mistério inexplicável da presença real de Cristo em, com e sob os elementos alimentares, foi proposta por Martinho Lutero no Tratado Teológico Confissão sobre a Ceia do Senhor, de 1528. Ainda assim, a teologia da Eucaristia foi motivo de crise doutrinária entre os líderes reformadores, como exemplificado no caso do Colóquio de Marburgo de 1529. Essa conferência, organizada por Filipe de Hesse, buscava uma aliança política e teológica entre os estados protestantes da Alemanha e Suíça. Mas o único impedimento ao consenso foi a questão eucarística. Lutero e os reformadores alemães defendiam a união sacramental, enquanto Ulrico Zwinglio e os suíços consideravam que o pão e o vinho eram símbolos mnemônicos, apenas representações memoriais, não presença material do corpo e sangue. A doutrina proveniente do simbolismo do zwinglianismo prega a negação da presença real de Cristo na Eucaristia. A questão alimentar foi fundamental à reforma protestante na Suíça, não somente na teologia eucarística, mas em episódios como o caso das salsichas de 1522. Este evento marcou o início da reforma suíça, quando os reformadores desafiaram a tradição católica, defendendo a Bíblia como única autoridade à prática do cristianismo, o princípio chamado de sola scriptura. Para tanto, liderados por Zwinglio, após um sermão intitulado Sobre a Escolha e a Liberdade dos Alimentos, os protestantes consumiram linguiças durante o jejum católico por ocasião da Quaresma. O ato de comer o que a tradição católica proibia foi a primeira ruptura aberta com o bispo de Constança e as autoridades da Igreja de Roma em Zurique, marcando o início da Reforma. Outro reformador, o francês João Calvino, defende a presença real e espiritual divina, rejeitando tanto a transubstanciação católica quanto o simbolismo suíço. Calvino acredita que, pela obra do Espírito Santo, o crente participa do corpo e sangue de Cristo durante o ato, de modo que a fé da comunidade produzia a presença espiritual, não material, junto aos elementos do pão e do vinho. Logo, para o calvinismo, Jesus não desce fisicamente, mas espiritualmente eleva o fiel a um evento de comunhão com o próprio Cristo. As tradições protestantes reformadas e presbiterianas seguem, via de regra, a interpretação da presença espiritual real calvinista, enquanto pentecostais e neopentecostais se aproximam da visão simbólica do memorialismo zwingliano. De modo semelhante, se dá a teologia do sacramento na tradição mórmon, os quais creem no rito como um elemento memorial, sem transformação ou presença real. No século XX, alguns teólogos propuseram outros modelos de entendimento para a relação entre os elementos alimentares e a substância divina da Eucaristia. O dominicano belga Eduard Schillebeck propôs a transsignificação, afirmando que há uma transformação de sentido em vez da mudança de substância física, assumindo uma nova significação no momento ritualístico. De modo semelhante, o jesuíta alemão Karl Rahner apresentou a transfinalização, focada na mudança de propósito dos elementos do pão e do vinho, que deixam de ser alimentos físicos para se tornarem alimentos espirituais. Nessas perspectivas, a substância dos alimentos permanece, apresentando apenas mudança de sentido ou função.
Ainda que essas ideias tenham tentado explicar a doutrina católica em linguagem moderna, a resposta do Papa Paulo VI na encíclica Mysterium Fidei, de 1965, foi direta. Escrita em tom severo e preocupado, considerou as teses insuficientes, levando a interpretações apenas simbólicas e reduzindo a presença real defendida de modo conciliar. Assim, o Papa exortou os católicos a permanecerem explicando seu dogma pelo uso da transubstanciação. Para além das inúmeras implicações teológicas da relação entre comida e sagrado no sacramento eucarístico, também há divergências na liturgia do rito em si e em sua periodicidade. O catolicismo romano ocidental faz consumo da hóstia, um disco de pão ázimo sem fermento, em memória à Páscoa judaica. Já o vinho, licoroso para melhor conservação, é misturado à água e consumido, geralmente, apenas pelo sacerdote. Leigos podem comungar com vinho em ocasiões especiais. Já na liturgia da Igreja Católica Ortodoxa, o pão utilizado é fermentado, o que distingue da tradição judaica e simboliza a natureza renovada do cristianismo, e o vinho tinto é servido a todos os fiéis. Os protestantes, por seu turno, preferem não fazer uso de vinho alcoólico, influência direta da Igreja Metodista, que desde 1864 adotou o vinho não fermentado na Eucaristia. Justamente para esse fim, o metodista abstêmio Thomas Welch desenvolveu, em 1869, um método de uso de pasteurização como forma de prevenir a fermentação do vinho, criando o suco de uva integral para a utilização na ceia metodista. Em 1916, o vinho não fermentado do Dr. Welch se tornou mandatório nas liturgias metodistas e logo foi adotado por outras denominações protestantes em virtude da lei seca nos Estados Unidos. Por motivos similares, os Mormons usam água no lugar de vinho em sua Eucaristia. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você gostou, peço que curta, compartilhe e siga o Comensal Podcast para não perder os próximos episódios. Fico também à disposição para dúvidas ou sugestões. Você pode nos escrever pela seção de comentários ou pelas nossas redes sociais, @projeto.comensal. Lembrando que todas as referências e documentos utilizados na elaboração deste episódio estão disponíveis para consulta na descrição. Até o próximo encontro e obrigado por me acompanhar neste banquete.